Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aí para participarmos mais uma devocional desses 40 dias de jejum e oração. Seja muito bem-vindo para participar conosco, para estar estudando junto a palavra de Deus nessa manhã de domingo. Hoje já é dia 4 de maio, né? Estamos aí no 35º dia da nossa lição, dos nossos dias aí de jejum e oração. Que bom que você tem participado conosco. Uma alegria podermos compartilhar juntos aí a palavra de Deus, podemos orar juntos. E estamos indo aí para essa é a última semana então da nossa campanha de jejum e oração, né? Já é o 35º dia da nossa campanha. Seja muito bem-vindo aí para participar conosco, para estarmos juntos, para continuarmos aí a nossa caminhada, né? O caminho da santidade tem sido dias de muitas experiências com o Senhor, e nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor para conosco, que tem nos dado a oportunidade de aprender sobre a sua palavra e aprendermos como caminhar a nossa caminhada cristã. Sejam bem-vindos aí para participar. Um bom dia para você, para sua família, e que Deus possa assim nos abençoar. Muito bem, meus irmãos, estamos entrando então na última semana da nossa campanha, né? Hoje é domingo, até sexta-feira então nós estaremos aí encerrando aí os 40 dias de jejum e oração. Estudamos a semana anterior aí, a palavra revela o caminho que nos santifica. Hoje nós vamos começar um outro tema, né? Dentro desse caminho da santidade, nós vamos estudar o nosso compromisso de viver no caminho da santidade. Nós vamos então estar fazendo devocionais baseados aí nesses temas, né? Esse material, esses estudos foram preparados pelo pastor Antônio José Pimentel, né? Pastor aí que preparou esse estudo no nosso compromisso de viver no caminho da santidade. Então o objetivo então é reafirmar práticas de disciplinas espirituais que são decisivas para a santificação do crente. Então hoje nós vamos falar sobre fugir da imoralidade, amanhã buscar a santificação, depois resistir o diabo, renovar a mente, deixar-se encher pelo Espírito Santo, e no último dia vamos estudar sobre arrependimento e confissão de pecados. A síntese da semana. O nosso desejo é que esta semana não seja apenas mais uma semana de devoção, leitura bíblica e oração, mas que seja uma semana transformadora em seu entendimento e conhecimento sobre o caminho da santidade. Você, como cristão convertido a Jesus, não é um candidato à santidade, você já está no caminho santo e, consequentemente, é por ele santificado. Nossa santidade não está relacionada com o que fazemos ou deixamos de fazer, mas com a consciência de que estamos em Cristo e nele somos santificados. Temos aí participado da Convenção da Sibila, né? Desde quinta-feira nós estamos aí ouvindo sobre a graça de Deus, né? Essa graça que nos alcança, que nos modela, que trabalha a nossa vida. E é interessante, se eu não me engano, acho que foi ontem, o pastor preletor da convenção, né? Ele falou sobre várias situações que vão acontecendo de pecado na vida do ser humano. E existe uma fase que parece que nós permitimos que a nossa mente fica cauterizada e não damos sequência naquilo que Deus faz em nós. E Deus então precisa fazer algo especial para que a nossa mente possa ser novamente reativada, né? Para que nós possamos então viver da maneira que Deus tem planejado para que cada um de nós vivamos. Que eu e você não corramos esse risco de permitir que a nossa mente seja cauterizada, mas que possamos estar sensíveis, flexíveis, para podermos permitir as mudanças que Deus quer em nossas vidas. Hoje então vamos aí ter o devocional com o título Fuja da Imoralidade. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual.
Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então hoje vamos falar sobre a questão da imoralidade e que nós devemos fugir dela a todo custo, pedindo ao Senhor para nos revestir com a armadura de Deus e para que possamos aí fugir desse pecado que muitas vezes tenta nos paralisar e nos fazer sair da presença de Deus. O caminho da santidade requer um novo jeito, uma nova maneira de caminhar. Quando pensamos sobre o termo imoralidade, o que vem na nossa mente é a ausência de moral, de decência, ou seja, tudo que tem ligação ao comportamento visível, aquilo que é notado. A religião ou a religiosidade tem focado muito na questão do pode ou não pode, deixando de lado o que o texto tem em foco, escrito pelo apóstolo Paulo. Quer contemplar? Portanto, vamos refletir sobre o que significa fugir da imoralidade. Então, esse devocional vai nos conduzir, então, para esse caminho, né? É sempre bom entendermos o contexto de uma fala. Em tempos de notícias falsas, é muito importante ouvir o todo e não apenas recortes de uma fala, como é comum nas mídias sociais. A igreja de Corinto tinha as manifestações dos dons ministeriais, pois o apóstolo Paulo chega a dizer que não lhes falta dom nenhum. Realmente era uma igreja carismática, porém apresentava alguns desvios de conduta, ou seja, comportamentos imorais, tais como, nós vamos falar sobre alguns deles, né? E é interessante, uma igreja que é reconhecida pelo apóstolo Paulo como uma igreja completa nos seus dons, equipada para poder fazer a realização da obra do Senhor, mas se depara aí com um desvio de conduta, né? Algumas coisas aí que atrapalhava o desenvolvimento da obra, o comportamento aí de coisas imorais que atrapalhava aí o desenvolvimento da obra através dessa igreja ali que está sendo mencionada. Postura de preferências que gerou divisão na igreja. Então essa primeira postura aí que é mencionada, né, que gerou aí divisão na igreja. As divisões na igreja são imoralidades espirituais. É um tipo de comportamento que se fortalece em torno de pessoas que valorizam a aparência e cultuam as personalidades. Parece que isso também bem presente de uma forma universal dentro das nossas igrejas, né? Essa questão aí do comportamento, né? As aparências aí e as personalidades, né? Parece que se dividem, né? Parece que existem grupos aí que se dividem. O chamado aí a panelinha, né? Como nós precisamos nos cuidar com isso. Não tratar ninguém indiferente, mas que possamos tratar todos da mesma maneira, né? E na verdade todos nós somos filhos de Deus, estamos no mesmo processo, estamos caminhando, né? Em direção à eternidade e precisamos tratar uns aos outros como filhos de Deus, amar uns aos outros, né? Como Cristo nos amou. Não podemos correr o risco aí de viver aí esse comportamento que muitas vezes é valorizado dentro das nossas igrejas, a questão da aparência e personalidade. Esse comportamento ganha força quando encontra uma personalidade narcisista e manipuladora, que também tem acontecido dentro das nossas igrejas. Precisamos cuidar com isso, né? Quem governa a igreja, quem manda na igreja é o Senhor Jesus. Precisamos ser cautelosos com isso, né? E permitir que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Uma segunda característica aqui que é mencionada é desordem doutrinária. Não se trata de uso e costumes. Era um desvio de ensino sobre casamento, idolatria e entendimento do que é ser igreja, além de outros. Então, antigamente era muito tratado isso também, questão de uso e costumes, né? E hoje nós vemos que a percepção, isso já ficou lá atrás, né? Isso já é passado,
mas percebemos que hoje também, nos nossos dias, temos aí uma dificuldade aí nessa questão doutrinária, né? E quando nós fugimos dessa devoção, quando nós não estamos realmente buscando ao Senhor todos os dias, como essa desordem doutrinária começa a fazer parte das nossas vidas, né? Como que nós permitimos, então, nos nossos púlpitos, ser mencionado coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. E é uma outra questão que nós precisamos também nos cuidar. Devemos perceber que a imoralidade que é notada em comportamentos tem sua fundamentação no desvio ou na falta de conhecimento bíblico. Se não conheço a vontade de Deus ou não quero obedecê-la, me torno uma pessoa imoral. Então, mais uma vez, aí, esse devocional também vem nos direcionando na questão da nossa devoção com o Senhor, de conhecer o Senhor todos os dias, né? De estarmos realmente buscando ao Senhor todos os dias com a nossa vida, de estarmos permitindo o Senhor, né, modelar nossa vida e nos conduzir para o centro da sua vontade. Então, essa desordem doutrinária, ela também é uma consequência de nós não estarmos buscando ao Senhor todos os dias, de não estarmos inteirando o nosso pensamento com a palavra de Deus. Então, mais aí um lembrete aí para nos desafiar a importância da nossa busca na palavra de Deus todos os dias. Um outro pensamento aqui do autor desse devocional, série de escândalos eclesiásticos, né? Como isso tem acontecido aí de uma maneira universal e como que é alarmante, né? Essa questão aí dos escândalos eclesiásticos. Quando uma comunidade se perde na doutrina bíblica e tem problemas de liderança ou uma liderança fragilizada, os escândalos aparecem. Então surgem sintomas de imoralidade, irmãos processando irmãos, prostituições, e o que Paulo diz demonstra o péssimo testemunho que era notado por todos. Se ouve que há entre vós imoralidade. Por isso o apelo que o apóstolo faz: fujam da imoralidade ou impureza, né? Não permita que a sua vida seja conduzida pela impureza, pela imoralidade espiritual, mas que você possa ser firme, que você possa realmente estar firmado na palavra de Deus, que você possa permitir, que eu e você permitamos a palavra de Deus fazer o efeito em nossas vidas, para que não corramos o risco aí de ser uma pedra de tropeço, né? De sermos aí o motivo desses escândalos aí eclesiásticos, né? Que eu e você possamos estar moldados pela palavra de Deus e que possamos estar vivendo aquilo que ela diz, para que possamos então dar bons testemunhos, para que outras pessoas também possam ter o desejo de aprender da palavra de Deus, de fazer parte, né, do corpo de Cristo de uma forma geral. Olhando para a igreja hoje, devemos nos perguntar: como a imoralidade tem se apresentado entre nós? Qual é a aparência da imoralidade e como temos enfrentado? A recomendação de Paulo ainda funciona para os dias de hoje. Devemos ter cuidado com as nossas preferências e principalmente com o hábito de externá-las publicamente. Temos irmãos e irmãs sensíveis, emocionalmente falando, que se machucam ou são facilmente influenciadas com nossas opiniões. Devemos ter cuidado para não sermos causadores de divisões. Outro aspecto importante é o aprofundamento nas doutrinas bíblicas. O Senhor já nos advertiu em sua palavra: o meu povo peca por falta de conhecimento. Mais uma vez, então, essa devocional nos chama a atenção para essa questão de buscar o conhecimento da palavra de Deus, sendo acompanhado pelo Espírito Santo do Senhor, para que ele possa realmente modelar o nosso coração e nos conduzir para aquilo que de fato é a vontade de Deus. Essa busca ao Senhor, essa dedicação todos os dias de leitura da palavra de Deus e de oração, é para de fato não permitir que nós venhamos viver longe daquilo que é a vontade de Deus e para que nós não venhamos nos perder na nossa caminhada, mas para que nós venhamos preservar a nossa vida no caminho e para que possamos estar cada vez mais no centro
da vontade de Deus. A fonte de toda imoralidade está na falta de conhecimento de Deus e de sua palavra. É importante também destacar o nosso comportamento frente aos escândalos ou à imoralidade. Por vezes, agimos como julgadores e executores do juízo. Como igreja, corpo de Cristo, devemos zelar por nós mesmos e uns pelos outros, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós queremos fazer o papel que é de Deus fazer, de julgar, né, as pessoas, de sermos os executores, né, das causas aí, ser juízos de situações da vida de outras pessoas. E esse papel não é o nosso papel. O Senhor não nos chamou para julgar ninguém, para ser juiz de causa nenhuma. O Senhor, pelo contrário, Ele nos chamou para caminharmos juntos, né, para fazermos parte de um corpo que é vivo, e Ele nos convida para termos comunhão, vivermos na Tua presença e nos alegrarmos uns com os outros, não para sermos julgadores ou condenadores de situações. Essa parte nós podemos deixar com o Senhor, porque Ele sabe fazer aquilo que o apraz, né? Ele tem essa facilidade de ver a intenção, de ver aquilo que está no coração, e nós não, nós somos muito limitados. E eu creio que por isso não foi outorgado a nenhum de nós. Aplicação e oração. Preste muita atenção e peça discernimento ao Senhor para um constante autoexame. Então peça ao Senhor todos os dias, para que Ele possa ter a liberdade de examinar o seu coração, que nós possamos ter essa flexibilidade, né? Todos os dias, Senhor, examine o meu coração, para ver se não há algum caminho errado, né, que me tira fora daquilo que é vontade do Senhor. Fazer aquilo que o salmista fez, né, todos os dias, permitir o Senhor fazer esse análise no nosso coração todos os dias. Cultive uma postura de cuidado para com seus irmãos e irmãs, para não alimentar o espírito da imoralidade em sua vida, né? Que eu e você possamos ser cautelosos contra isso. E oremos. Pai, que a minha mente, as minhas atitudes venham refletir a imagem de Cristo e que eu seja um agente de unidade, comunhão e pureza em todos os meus relacionamentos. Então, terminamos aí mais um dia, né? Mais uma devocional. E nós queremos agora fazer alguns pedidos de oração. Nós não temos ainda os pedidos da nossa convenção. Provavelmente eles vão mandar esses pedidos mais tarde. Então amanhã o pastor Eliseu vai estar fazendo o devocional amanhã. E ele então vai fazer menção dos pedidos de hoje, juntamente com os pedidos de amanhã, para que nós possamos orar também por esses pedidos. Mas eu quero falar aqui, citar alguns pedidos pessoais, né, de algumas pessoas que eu e você conhecemos e já temos orado já durante todos esses 35 dias, né, juntos aqui caminhando, e nós queremos lembrar então desses pedidos também. Alguns já foram respondidos, né, e outros já foram acrescentados aqui também, mas queremos orar da mesma forma. Se você tiver algum pedido que você gostaria que orasse, faça menção aí nos comentários, né, para que nós possamos então juntos orar um pelos outros e pedir ao Senhor para que Ele possa continuar abençoando aí as nossas vidas, né? Então, quero pedir aqui para nós podermos continuar orando pela família do pastor Valdir Biller, né? A irmã Guerda, também suas filhas ali, sua neta ali, todos os familiares, né? Que sofreram aí essa perca aí do pastor Valdir Biller. Falo que é uma perca porque o sentimento é que nós realmente perdemos, né? Mas nós sabemos que o pastor Valdir Biller está descansando já no Senhor, né? Já está num lugar muito melhor do que nós, e temos aí essa esperança que estamos caminhando para lá também, para nos encontrarmos e nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Mas queremos orar pelos familiares. Essa é a parte talvez mais difícil, né, que o ser humano enfrenta quando perde um ente querido, né? E isso fica uma lacuna muito grande nos nossos corações. E somente o Espírito Santo do Senhor para consolar, para renovar, para confortar o coração e para dar ânimo para que nós possamos dar sequência em nossas vidas. Então queremos orar pela família aí do pastor Valdir Biller. Temos aí um pedido também pela irmã Elenir Kelm, irmã, né, que é prima do pastor Eliseu, que
teve um agravante aí na situação, piorou um pouquinho mais a saúde dela. Então nós queremos orar pela vida da irmã Eleni Kelm também, para que Deus possa continuar cuidando dela ali, também em nome de Jesus. Queremos continuar orando pela vida do Marco Schultz, né? Eu não tenho informações nesses últimos dias como que ele está, mas acredito que tem melhorado, e nós queremos continuar orando para que Deus possa continuar com as mãos estendidas ali sobre a vida do Marcos, restaurando aí a saúde dele, em nome de Jesus. Queremos orar também pelos irmãos Rude Burros, né? Tanto aqui de Sarandi, quanto que mora lá no Rio Grande do Sul também, para que Deus possa também estender as mãos sobre eles. Queremos orar pelo irmão Eudelmar, o pai da Evanice, né? E sogra aí do Edemar Vaz, que passou por esses dias por uma cirurgia, né? Está em estado de recuperação também, mas queremos orar para que Deus possa preservar a vida dele. Ele fez uma cirurgia complicada, de urgência. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar cuidando dele ali, que ele possa ficar bem, possa ser restaurado e possa retornar para casa tranquilo, em nome de Jesus. Queremos orar, temos um pedido aqui de uma irmã também que pediu para orar para uma professora que trabalha junto com ela, a professora Vanusa, né? Que descobriu agora esses dias que está com câncer, está muito preocupada, assim, está muito temerosa com essa doença, né? E nós sabemos que é preocupante quando nós recebemos uma notícia dessa, porque isso abala o emocional, e quando o emocional fica abalado, então a doença ela acaba prejudicando mais. Mas nós queremos orar por essa professora que mora aqui na cidade de Nova Santa Rosa, né? A professora Vanusa, para que Deus possa tranquilizar o coração dela, que ela possa continuar crendo, tendo esperança no Senhor. É uma irmã de uma outra denominação, mas nós queremos, da mesma forma, orar pela vida dessa irmã e pedir ao Senhor para que o Senhor possa também curá-la, segundo a vontade do Senhor, e que nós possamos testemunhar isso, em nome de Jesus. Quero orar também pelo irmão Lauro, que é o tio da Célia Gestenberg, né, que é lá do Mato Grosso, de Sorriso. O tio dela também está numa situação também complicada, precisando de um milagre. E eu quero fazer menção disso para nós orarmos pela vida do Solauro, né? Para que Deus possa entrar com providência sobre a vida dele também. Queremos também continuar orando pelos nossos irmãos que estão em recuperação de cirurgia, né? De situações que enfrentaram da saúde. Pedir ao Senhor para que possa continuar restaurando cada um deles e que eles possam ter uma recuperação plena aí e que possam dar sequência também em suas vidas e testemunhar também a grandeza de Deus. Próxima semana agora, nós temos alguns irmãos que vão estar aí fazendo cirurgias e nós queremos orar para que o Senhor também possa abençoá-los e que possam ser cirurgias tranquilas e que eles possam também sentir também acompanhados ali pelo Senhor nesse tempo aí que vão estar fazendo essa cirurgia, no nome de Jesus. E você que está aí ao alcance da minha voz, pode colocar o seu pedido também diante do Senhor e apresentá-lo ao Senhor para que o Senhor também possa entrar com providência em nome de Jesus. Possa ser que não é um problema de saúde, talvez seja alguma coisa espiritual, alguém da família que precisa de oração, alguma situação financeira, tudo isso nós podemos apresentar ao Senhor. Ele vai trazer de alguma forma uma resposta para todas as nossas orações. Amém? Oremos então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nessa manhã, obrigado pela oportunidade de podermos ter acesso à Tua palavra, que é tão maravilhosa e que nos agracia de uma maneira tão preciosa, Senhor. Obrigado, ajuda-nos, Deus, cada um de nós a fugirmos da imoralidade, Senhor, dessa situação que muitas vezes nos leva para tão distante da Sua palavra, Senhor, para tão distante das Suas promessas, nos leva, Deus, tão distante daquilo que a Tua palavra diz. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã para que o Senhor possa nos ajudar, que de fato possamos estar direcionados e orientados pela Tua palavra, fugindo cada vez mais da imoralidade, para que isso não venha ocasionar divisões nas nossas igrejas, mas que pelo fato de nós fugirmos da imoralidade, que isso possa ser já uma força para nós nos unirmos dentro das nossas igrejas e vivermos de fato como irmãos que amamos ao Senhor e que fazemos de fato parte desse corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos pedir primeiramente aqui
pela vida, Senhor, dos familiares do pastor Valdir Biller, ó Deus, que foi recolhido pelo Senhor para a eternidade, mas sabemos que fica uma dor no coração, Deus, fica uma saudade, e nós queremos orar, então, pela vida, Senhor, ali da irmã Gerda, também das suas filhas, ali do seu neto, ali os familiares, Senhor, de uma forma geral, do pastor Valdir Biller, que o teu Espírito possa consolar, possa confortar, ó Deus, que o Senhor possa trazer ânimo a cada um deles, para que eles possam dar continuidade também nas suas vidas, enquanto o Senhor permitir que eles estejam, Deus, aqui, em nome de Jesus. Consola, Senhor, o coração deles, em nome de Jesus. Conforta, Senhor. Traga, Senhor, do bálsamo do Senhor sobre essa família, para a glória do teu nome, Senhor. Queremos orar pela vida da irmã Eleni Kelm também, Senhor, ali no Rio Grande. Ó Deus, o Senhor sabe a situação que está a nossa irmã ali. Sabe, Deus, como os familiares também estão olhando para tudo isso. Nós queremos pedir ao Senhor para que as mãos do Senhor possam estar estendidas sobre a vida da nossa irmã ali. Ó Deus, nós acreditamos que o Senhor pode curar. Nós acreditamos que o Senhor tem todo o poder para fazer isso, e nós somos conscientes de que o Senhor fez tantos milagres. Através da sua escritura nós percebemos que pessoas foram curadas, foram restauradas, pessoas que não tinham mais solução para a medicina, mas o Senhor as curou, Senhor. E nós queremos apresentar a vida da nossa irmã diante do Senhor e pedir, se assim for da vontade do Senhor, que o Senhor possa curá-la, possa restaurá-la, Senhor. E o Senhor tem suas maneiras também de curar, o Senhor tem suas formas também de trabalhar em nosso meio. Por isso nós queremos apresentar a vida da nossa irmã diante do altar do Senhor e pedir que o Senhor cumpra a tua vontade. E da mesma forma nós queremos orar pela vida do Marcos Schultz. Ó Deus, eu não sei hoje como que está a vida do nosso irmão, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Deus, a situação que ele tem vivenciado, sabe o processo, Deus, que está em andamento sobre a vida dele. E nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor também possa colocar as suas mãos sobre a vida do Marcos, que só possa, Deus, cumprir tua vontade sobre a vida dele, Senhor. E se for assim da vontade do Senhor, que ele possa ser curado, restaurado, e que possa, Deus, mudar a situação que está, o quadro que ele está vivenciando, Senhor. Desejo no meu coração é que ele possa ficar bem, ser restaurado, e que a tráquea, que Deus, que está sendo colocada sobre ele, que ela possa se adaptar ao corpo, que ele possa sair da UTI, Deus, e o quanto antes ir para o quarto, e assim também ter a liberdade de voltar para o seu lar, para a sua casa, no nome de Jesus. Queremos orar pela vida dos nossos irmãos Rudy Burros, Deus, aqui de Nova Sarandia, aqui no Paraná, Senhor, também do lado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, só conhece os nossos irmãos, coloca tuas mãos sobre eles, ó Deus, e faça a tua vontade também se cumprir sobre a vida de cada um deles, para a glória do teu nome, Senhor. Nós clamamos e suplicamos a tua graça sobre a vida dos nossos irmãos. Queremos pedir ao Senhor pela vida, Senhor, do irmão Eudelmar, o pai da Evanice, Senhor, o sogro do Edemar Vaz. Ó Deus, sabemos que ele fez uma cirurgia de urgência, também não tem informação de como ele está hoje, mas acreditamos que também está nesse processo de recuperação. Pedimos que o Senhor possa restaurar, Deus, também a saúde dele, que ele possa estar com a imunidade mais alta, Senhor, do que estava ontem, que possa estar melhor, e que após essa cirurgia aí possa recuperar bem, Senhor, também possa receber alta para estar em casa, Senhor. Mas eu quero pedir também para que o teu Espírito, Senhor, tuas mãos poderosas, possa, Deus, tocar no mais profundo do coração desse irmão, Senhor, e que ele possa estar aberto, flexível e sensível à tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele não venha não venha resistir à tua graça, Senhor, mas que ele possa estar aberto para poder sentir aquilo que o Senhor tem tocado no coração dele também, através de palavras de oração, através de testemunhos, ó Deus, em nome de Jesus. E aquela carta que foi enviada a ele, Senhor, que ela possa continuar fazendo o efeito preciso no coração desse homem, em nome de Jesus, para a glória do nome santo do Senhor. Queremos apresentar também a vida da professora Vanusa, Senhor, que agora recebeu notícia do câncer. Sabemos, Deus, que essa notícia é uma notícia pesada, mas nós queremos continuar confiando e crendo no Senhor. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida da professora Vanusa. Ó Deus, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, traga, Deus, tranquilidade, traga, Deus, confiança ao coração dela,
E nós pedimos no nome de Jesus, para que o Senhor possa, Deus, cuidar desse processo agora de tratamento, Senhor, que o Senhor possa curar ela segundo a vontade do Senhor, e que ela possa glorificar e bendizer o nome do Senhor acima de todas as coisas. Quero pedir também mais uma vez aqui pelo irmão Lauro, o tio da Célia também, Senhor, ali no Mato Grosso. Também não tenho informações hoje de como está, mas quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar cuidando, preservando a vida. Sabemos que esse homem também precisa de um milagre, Senhor, e estamos falando com uma pessoa especialista em fazer milagres, que é o Senhor, que é o Deus a qual nós servimos, é o Deus a qual nós declaramos o nosso amor e que temos dedicado a nossa vida a Ti. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa fazer um milagre na vida do irmão Lauro ali no Mato Grosso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Queremos pedir também pela recuperação dos nossos irmãos que têm passado aí por cirurgia nesses últimos dias, ó Deus, que estão nesse processo de restauração também. Sabemos que existe aí um momento aí que requer de cada um uma paciência, uma tranquilidade. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa fazer isso também na vida dos nossos irmãos e que nesse tempo também eles possam se recuperar bem e que possam continuar bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Nós temos alguns irmãos também, Deus, que no decorrer dessa semana vão estar passando por cirurgia e nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa cuidar, Deus, desse processo ali, no momento da cirurgia, Senhor, após cirurgia também, a recuperação. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, acompanhe a vida dos nossos irmãos, esteja ali com eles, presente, tira toda a ansiedade, Senhor, tira toda a preocupação e dê a eles a tranquilidade para fazer aí essa cirurgia e para que possam também ter aí uma recuperação plena também, voltar para suas casas e continuar servindo ao Senhor em nome de Jesus. Queremos orar também ainda hoje, Deus, pelo último dia da nossa convenção da Sibila aqui em Nova Santa Rosa. Queremos também desde já agradecer pela sua boa mão, Deus, que tem estado presente em todos os cultos, em todas as programações até esse dia, e acredito que hoje não vai ser diferente. Convidamos o Senhor para estar presente no fechamento dessa convenção, dessa assembleia, e que as mãos do Senhor possam agir no nosso meio, possam operar em nosso meio, e que possamos estar quebrantados, abertos, flexíveis, ó Deus, com os nossos corações realmente dispostos para poder viver aquilo que Tu tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Continua abençoando, Senhor, todo o restante desse dia, o início dessa semana de cada um de nós, e que a boa mão do Senhor possa estar presente sobre cada momento da nossa vida. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus possa abençoar você, que você tenha uma boa semana, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. E para você que mora aqui em Nova Santa Rosa, quero fazer 2 convites. Agora há pouco, às 7 horas da manhã, o pastor Jefferson de Sinop vai estar fazendo então esse mesmo devocional ali na igreja aqui em Nova Santa Rosa. Se você tem o desejo de participar presencialmente, então esteja lá às 7 horas, ele vai estar lá com um grupo de pessoas, fazendo devocional, tendo um tempo de oração, clamando ao Senhor também. E depois, às 9 horas, da manhã, nós temos aí início, então, ao nosso último dia de convenção da Sibila, o último dia aí dessa reunião, desse momento, momentos agradáveis, de muita palavra, muita comunhão com o Senhor. Quero convidar você aqui de Nova Santa Rosa para estar conosco, participando também, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo e que o Senhor possa abençoar você e sua família no decorrer aí dessa semana. Nos encontramos amanhã nesse mesmo horário para podermos fazer o nosso devocional e buscarmos ao nosso Senhor também. Deus abençoe, um forte abraço para você e para toda a sua família no nome de Jesus. Tchau, tchau.